Meus irmãos, eu quero convidá-los essa noite a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Santo Evangelho. Temos aprendido da parte do Senhor e queremos assim prosseguir aprendendo dele mais essa noite. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 9, a palavra do Senhor, que nos diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pai, nós louvamos o Senhor por Tua palavra e queremos suplicar que mais uma vez aos Teus pés possamos juntos aprender do Santo Evangelho. Não nos deixe, Senhor, precisamos de Ti. Fala conosco as necessidades da Tua igreja, aquilo que Tu sabe que é importante para nós. Cada coração, cada vida aqui essa noite, o Senhor sabe. Nós nos colocamos diante de Ti, Tu és o nosso mestre. Ajuda-nos para que possamos discernir a mente do Senhor conforme revelado nas Sagradas Letras. Abençoa a Tua igreja essa noite, nos ajuda mais uma vez, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso para os irmãos, como nós já afirmamos até na semana passada, que o desejo de nós abordarmos essas parábolas realmente... eu fico muito feliz com esse texto e vejo o quanto ele é determinante para as nossas vidas, mas ainda continuo observando Deus nos contextualizando para que possamos compreender melhor quando formos abordar a realidade de cada solo e observar como a palavra de Deus age nas pessoas que se aproximam para ouvir o Evangelho, como nós vemos aqui no relato de Marcos. Eu estava pensando da seguinte forma: na semana passada nós consideramos um pouco da tela e hoje eu quero considerar mais um pouco da moldura dessa pintura que é a parábola do semeador. Por quê? Com o passar do tempo a gente vai aprendendo mais do Evangelho e essa parábola ela é muito determinante, até porque ela é uma das poucas, talvez das duas parábolas que o Senhor traz a sua explicação para nos dar o norte, a compreensão da manifestação do reino de Deus. Lembra que nós abordamos isso na semana passada, quando vimos a oposição, enfim, as lutas que o Senhor estava enfrentando, mas a sua perseverança no ensino, na pregação. E essas parábolas, de fato, registradas pelos evangelistas, tanto por Mateus, Marcos e Lucas, elas nos ajudam a entender uma guinada no ministério do Mestre e perceber como avança o reino de Deus. Nós vimos na semana passada que o ensino, a pregação é o método que Deus estabeleceu para que a igreja de fato viesse à existência, para que a igreja de fato permanecesse, para que a igreja de fato seja glorificada. Mas eu quero aprofundar ainda mais um pouco, observando aqui no entorno da parábola, algumas questões que são importantes na nossa compreensão, na dinâmica gloriosa do reino de Deus, no ministério do Espírito Santo atuando nos corações. Então ainda quero que os irmãos percebam isso,
para que quando nós formos considerar a realidade dos solos, a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai em solo rochoso, a semente que cai entre os espinhos e, por fim, a semente que cai em boa terra, isso esteja, de fato, emoldurando o nosso pensamento, para que possamos entender o que o Mestre quer nos ensinar com tudo isso. Então, o reino de Deus, ele alcança as nossas vidas. E é importante essa guinada aqui no ministério, porque, de uma perspectiva humana, quando nós vemos, desde o capítulo 3, as multidões estão realmente chegando. E as multidões são incontáveis, as pessoas realmente estão maravilhadas. E de uma perspectiva humana, seria um momento para Cristo, de uma perspectiva humana, estabelecer o seu reino. Unir aquele povo e de fato dizer ou agir de modo tal que libertasse o povo de Deus, na perspectiva judaica até mesmo, libertasse o povo do jugo romano, do domínio estrangeiro, e que o reino de Deus viesse com poder. Ou seja, não foi exatamente isso que nós consideramos em outros sermões, quando João Batista diz, é tu mesmo aquele que deveria vir ou devemos esperar por outro? E eu creio que isso é importante para nós também, porque muitas vezes nós nos encontramos assim. Por que nós não vemos mais da manifestação do reino de Deus segundo as nossas expectativas? Segundo aquilo que nós entendemos de poder, né? Da ação de Deus. Claro que quando nós falamos em Deus, nós falamos do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que dividiu o Rio Jordão, do Deus que ressuscitou mortos, enfim, o Deus glorioso conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Mas é essa a dinâmica do reino sempre, é esse o método, é essa maneira que Deus quer que o seu povo cresça, ou de fato o seu reino cresça e avance? Eu creio que não. Esses são momentos, como nós sabemos, momentos únicos, singulares, que também fazem parte da história da redenção. Mas o fato é que a dinâmica do reino, ela age de uma forma muito misteriosa. E é isso que Cristo quer que nós entendamos. Não é? Porque tem multidões diante de mim, o Senhor está aqui, precisa até de um barco para se afastar da praia, porque multidões estão ali. E o que Ele vai ensinar? Ele vai ensinar da realidade do reino, da dinâmica do reino. E para isso, ele usa uma linguagem simples, as parábolas, né? As metáforas, as comparações que nos ajudam a compreender o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Então, veja, o Senhor apresenta para nós uma parábola muito simples e muito compreensível para aqueles dias. Um semeador saiu a semear. Isso era algo perceptível naquela cultura, diferente da maneira como nós vemos hoje a semeadura. O semeador jogava a ermo, a semente, e depois a terra era revolvida para misturar a semente e trazer o crescimento. Então ele diz que a semente germina em determinados solos e cresce, né? E essa maneira simples, porém eficaz, denota a realidade orgânica do reino de Deus. As figuras, as metáforas, as parábolas, elas denotam um crescimento, denotam um avanço, porém um avanço paulatino, um avanço misterioso, muitas vezes oculto, muitas vezes não perceptível, mas que de fato revela para nós o modus operandi, a ação divina em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, eu poderia citar muitos textos, isso vem desde o Antigo Testamento, mas apenas um texto a princípio para corroborarmos um pouco do que estamos afirmando. Paulo entende essa linguagem e a utiliza. Mas desde o Antigo Testamento, quando Israel é comparado com a videira, quando nós vemos o próprio Senhor Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira, essa linguagem orgânica, ela nos ajuda a perceber como o reino de Deus avança. E diferentemente da expectativa dos que estavam ali, de que Jesus viesse fazer coisas extraordinárias, Ele fez, mas não constantemente. Ele queria que nós compreendêssemos que a palavra haveria de crescer paulatinamente, silenciosamente, porém de forma constante naqueles a quem o Senhor havia chamado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 6, Paulo usa essa linguagem quando trata das questões complexas ali na igreja de Corinto. Ele diz, eu plantei, veja, ele é o semeador aqui nesse contexto. Ali, no texto de Mateus, de Marcos, Cristo, ele de fato está semeando. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá
o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E por que esse texto aqui é importante, observando a realidade de plantação, de regar e de dar o crescimento? Porque nós estamos considerando a igreja muito complexa como a igreja de Corinto. Dos muitos problemas que estão acontecendo, e claro, a igreja estava polarizada em personalidades, nós já vimos isso quando abordamos alguns temas na igreja de Corinto. Mas o que Paulo queria dizer aqui para eles, embora ainda censurando a infantilidade deles em se apegarem a personalidades, era que o reino de Deus estava avançando. Ou seja, Apolo plantou, ele regou, poderia ele ter plantado, Apolo ter regado. O fato é que mesmo no meio de toda aquela problemática, o reino de Deus estava crescendo. Deus estava dando o crescimento necessário. Deus estava fazendo a sua igreja avançar. Deus estava fazendo o reino de Deus avançar. E isso era o que nós deveríamos entender. Isso é o que nós devemos entender. Ora, Cristo está com as multidões ali, poderia dizer, vamos nos reunir agora, vamos mudar a história da nação, vamos quebrar o jugo romano, vamos implementar o reino de Deus, vamos revolucionar as sinagogas. Jesus não, a semente pequena, simples, humilde, cai na terra, fica oculta por um tempo, e como Deus quiser, na hora que Ele quiser, no ritmo que Ele quiser, assim se dará o seu crescimento, e assim é o reino de Deus na nossa vida. Muitos se surpreendem, de fato, e se surpreenderam, e até se escandalizaram com o método divino, porque muitos de nós pensamos assim, meu Deus, por que tu não faz algo assim espetacular na minha vida? Por que as coisas não mudam na minha vida de uma noite para o dia? Por que de repente nós aqui como igreja não nos reunimos e não fazemos um culto de libertação? Uma campanha, decretamos vitórias, ou fazemos alguma oração. Lembra até mesmo ali de Naamã, que diante de Eliseu ele queria, eu pensei que fosse haver alguma coisa aqui espetacular, mas ele manda eu mergulhar no rio 7 vezes. O que é que há de mais em mergulhar no rio? O reino de Deus comparado a uma semente, o reino de Deus comparado à realidade de um homem semear, o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus opera de modo gracioso, misterioso, consistente e eficaz. Os judeus tinham essa expectativa, né? De grandeza, de que as coisas fossem mudar de modo espetacular. Mas o estabelecimento do reino de Deus, irmãos, não se dá dessa forma. A maneira como Cristo fala aqui, com certeza chocou aqueles que estavam ali presentes. Quando ele diz, o reino de Deus, ou o semeador, né, saiu a semear, e ele então apresenta para nós a dinâmica orgânica do reino de Deus. A dinâmica orgânica do reino de Deus. E ainda hoje, nós vemos o quanto isso é difícil para nós. Ou seja, quando falamos do poder de Deus, nós não conseguimos aceitar muitas vezes a simplicidade e a rotina do ensino cristão e da eficácia da palavra paulatinamente transformando as nossas vidas. Né? Quando você olha para o seu dia a dia e você vive as mesmas coisas, com os mesmos problemas, né? Com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, você chega a perguntar, será que de fato Deus está operando em mim? Será que de fato Deus está agindo em nós? Será que de fato está acontecendo algo? Quando nós olhamos a igreja na perspectiva do contexto secular, e nós não vemos, né, como alguns costumam fazer, o impacta, né? Impacta a Parquelândia, impacta a Fortaleza, impacta o Ceará, impacta o Brasil, ou como costumava se dizer, né? Um grupo aí antigo, o Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, nós olhamos para o quadro à nossa volta e parece que as coisas não estão andando para o reino de Deus, mas ali, de forma simples, de forma eficaz, porém poderosa, a palavra de Deus cresce e prevalece em nossas vidas. É assim, e cada um de nós vai sendo transformado e conduzido de glória em glória na presença do Senhor. Eu creio que é importante nós entendermos isso. Veja, Marcos capítulo 4, Jesus diz assim, né, no verso, olha o que está escrito aqui, no verso número 10, quando Jesus ficou a só, os discípulos perguntavam a ele a respeito das parábolas. E alguns diziam, o que isso quer dizer? É assim que é o reino de Deus? Jesus falou, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então ele diz que a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus.
E o mistério do reino de Deus é que a obra de Deus ela é constante, embora não perceptível e nem mensurável por instrumentos humanos. Mas de forma muito comum, o Senhor vai agindo e transformando a nossa vida. Eu creio que isso é o que nós deixamos de perceber também, até mesmo no aspecto criacional. Quando a Escritura, quando o salmista, por exemplo, no Salmo 19, ele vai destacar a glória da criação, no Salmo 19, do verso 1 a 6, e de como aquilo nos remete à grandeza de Deus, e ele então nos diz, olha, como Deus é grande. Ele criou os céus e a terra. Veja, os céus proclamam a glória de Deus. Mas no versículo 7 ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita, e ela faz o quê? Restaura a alma. Como é que o reino de Deus avança? Trabalhando de forma orgânica, constante, discreta na restauração de nossa alma. Marcos capítulo 4, nessa dinâmica, nessa realidade do reino, o instrumento do reino, como nós vimos no ensino na semana passada, Jesus vai falar para nós da palavra. Veja, o texto diz que o semeador saiu a semear, no versículo número 3, e ele coloca o foco aqui exatamente na eficácia dessa semente. Claro, existe a rejeição dos corações, mas perceba aqui no verso de número 14, o texto diz, o semeador semeia a palavra, Marcos 4, versículo de número 14. A palavra então, a semente então, é a palavra de Deus. E como nós vimos o método, a pregação e o ensino, o instrumento é a palavra. Porque existem muitas igrejas que estão pregando, estão ensinando, mas não a palavra. Interessante isso hoje, né? Nós vemos acontecer muito isso, de igrejas que abandonaram a convicção na exposição das Escrituras. E tem se voltado para muitas técnicas, enfim, muitos temas que não correspondem de fato ao ensinamento da palavra. Então Jesus fala no verso 14, o semeador semeia a palavra. Veja ainda no verso 15, quando ele diz, são estes da beira do caminho, ele diz, onde a palavra é semeada. Ele substitui constantemente o termo semente e palavra. A palavra é semeada, a semente é semeada. E isso é muito importante nós compreendermos, a persistência na pregação do Evangelho. Porém, quando nós olhamos para a semente, nós vemos aquilo que falamos um pouco anteriormente. Pequena, porém, espírito e vida. E essa beleza, mais uma vez, de aspecto humilde e oculto, não anula de forma nenhuma o poder atuante da mesma abaixo da superfície. 1 Pedro, abre comigo a Escritura, Pedro vai dizer para nós assim, na Epístola de Pedro, capítulo 1, veja o que está escrito. Vez por outra, eu chamo os irmãos para esses versículos, porque são realmente determinantes. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, veja, semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro poderia dizer, a semelhança do próprio mestre aqui, esta é a palavra que vos foi semeada, porque está falando de semente, e ele fala da semente corruptível do mundo, mas ele contrasta com a semente da palavra de Deus que foi implantada em nós. A semente do mundo produz a erva e produz a glória da erva que seca, murcha e passa. Porém, a semente, que é a palavra de Deus, ela é permanente e ela é eterna. E o apóstolo está dizendo que essa é a palavra que nos foi evangelizada. A palavra de Deus, então, ela tem uma ação constante, vencedora, na vida daqueles que são chamados pelo Senhor. Veja, Marcos capítulo 4, ele vai dizer para nós algo interessante, quando ele diz no versículo 8, né? Eu gosto dessa expressão, outra enfim,
caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. A palavra de Deus, ela vinga e cresce. A palavra de Deus, ela não encontra, de fato, resistência nos corações preparados por Deus que a recebem. A palavra de Deus vinga, ela cresce, e o Senhor diz que ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é uma produção absurda. Alguns estudiosos falam que uma boa safra, ela era considerada quando se multiplicava por 7, por 10. Mas aqui, de princípio, a que produz menos, produz 30, 60 e 100 vezes mais. Ou seja, nós vemos que o instrumento do reino é sim eficaz. Nós não precisamos de outra coisa, nós não precisamos de mais nada. Por isso que a semente, embora você olhe para ela e tenha um aspecto muito simples e até para alguns desprezível, como o fato de um homem pecador de pé falando para um ajuntamento de pecadores, mas esse é o instrumento do reino para a eficácia do fruto que Deus demanda para a sua igreja. No Evangelho de João, capítulo 15, os irmãos conhecem o texto, também dentro dessa dinâmica da realidade orgânica do reino, o Senhor Jesus vai dizer, os irmãos conhecem o texto, já mencionamos um pouco aqui, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É interessante porque, lembra, isso está muito em paralelo com o texto ali de Marcos, porque existem sementes que germinam. Nós vamos ver isso mais à frente. A semente que cai em solo rochoso, ela germina. Existem pessoas que por um momento exuberam na fé. Existe outra que cai entre espinhos e ela também chega a germinar, mas ela não consegue produzir fruto porque é sufocada. Então, por isso que Jesus fala, dentro do contexto da videira, que existem ramos que estão nele, mas que não dão fruto. Mas a semente sempre será eficaz na produção do fruto, a semente da palavra. A semente que é a palavra. E ele diz no verso 2, todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, veja, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis fazer, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? O que está escrito aí? Muito fruto. 30, 60, 100 por um. Muito fruto. A vida cristã, por conta da semente, do instrumento do reino que é a palavra, jamais será uma vida mirrada. Jamais. Ainda que muitas vezes não seja perceptível a você, mas Deus está trabalhando no seu coração para a glória do seu nome. Está fazendo de você um homem e uma mulher melhores. O lamentável é que os parâmetros, muitas vezes, são parâmetros eclesiásticos. Não estou dizendo que isso não tem a sua importância, nós batemos essa tecla aqui muitas vezes. Mas a pessoa confunde muitas vezes a obra de Deus com aquilo que faz unicamente na quarta ou no domingo. Não. A obra de Deus consiste em crer no Filho do Homem e viver a simplicidade da bendita rotina no serviço ao nosso próximo, e próximo, mais próximo, não existe que não seja o nosso cônjuge, que não seja os nossos filhos. Marcos capítulo 4, volta comigo, considerando essa moldura da dinâmica do reino, do seu aspecto orgânico, do seu instrumento que é a palavra, o reino de Deus visa sempre o nosso coração. O reino de Deus visa sempre o nosso coração. Quando a parábola ela é explicada pelo Senhor, Ele vai apresentar isso para nós. Ele diz isso, né? Olha o que nos diz aqui, Marcos capítulo 4. Ele fala isso para nós, porém o texto paralelo, nós observamos aqui em Mateus capítulo 13. Abre comigo Mateus capítulo 13. Essa ênfase do Senhor aqui. Olha o que ele nos diz aqui.
Mateus capítulo 13, quando ele vai explicar também essa parábola, nós vamos recorrer a esse texto outras vezes, ele vai dizer assim no verso 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado, o que é que nos diz aí a palavra? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então perceba, nós vemos aqui que o solo é o coração. E esse sempre é o alvo do reino. Jamais as Escrituras visaram apenas o exterior do homem. Eu creio que nisso se define a religião, naquilo que é produzido pelo homem. Uma espécie apenas de reforma moral, uma espécie apenas de ajuste, né, em que as nossas vidas melhoram. Não é isso que o reino de Deus, não é essa maneira de Deus agir, né? Lembra que o Senhor Jesus falou assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Dentro de vós. O alvo do reino de Deus e a maneira como o reino avança não é pelas estruturas, não é pelas questões institucionais. Nós temos batido também aqui nessa tecla. As pessoas acham que o avanço do reino de Deus se dará quando a igreja transformar as estruturas. É interessante como isso também vai desembocar, vai se coadunar com a sua visão escatológica, né? Ou seja, no contexto de que as estruturas pertencerão todas a Deus. Será que é isso que nós vemos de fato nas Escrituras? O que nós vemos sempre é o cuidado de Deus em que os homens sejam transformados de dentro. A semente visa alcançar o coração. E o coração transformado, claro, traz a transformação da estrutura principal, que é a família. Mas isso, de maneira nenhuma, significa que nós devemos impor o reino de Deus às questões que não têm coração transformado pelo Senhor. Salmo 119, os irmãos conhecem, nós estamos meditando nesse texto. Apenas alguns versículos aqui. Desde o Antigo Testamento está escrito, não é? Veja o verso 11, nós já passamos por esse versículo quando expusemos aqui o Salmo 119. Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. As Escrituras então têm o objetivo de habitar o nosso coração, e isso é a maneira de nós vivermos para Deus, e isso então refreia o que há de pior, que o nosso problema é o pecado. Nosso problema não é econômico, nosso problema não é de saúde, nosso problema não é de segurança, embora eles existam também. Mas não é o problema maior do homem, o problema é o pecado no coração. Por isso, em Provérbios 23, uma expressão muito terna, o Senhor fala, né? Em Provérbios 23, no verso 26, aqui quando o pai, a mãe orienta o seu filho, e claro, isso ecoa o Deus bendito em sua paternidade, nós podemos ouvir ele dizer para nós, no verso 23 de Provérbios, no verso 26 de Provérbios 23, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando nós consideramos o texto também apostólico, 1 Coríntios capítulo 14, tratando da realidade dos dons, Paulo, quando vai falar da profecia, que tem como caráter claro a revelação da mente de Deus, Paulo vai nos dizer algo que é muito rico para nós. 1 Coríntios capítulo 14, ele nos diz assim, veja, a partir do verso 24, ele diz: porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos de quê? Está escrito aí, do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então a palavra visa o coração, e a palavra revela o coração. Muitas pessoas, tanto irmãos, irmãs, ou até mesmo pessoas que pela primeira vez vêm à igreja, ouvem a pregação e até acham assim: alguém falou alguma coisa para o pastor da minha vida. Não, é a pregação, é a palavra que torna manifestos os segredos do coração, porque a palavra visa alcançar o coração do homem e da mulher. A palavra não tem esse aspecto periférico, não é apenas uma questão de eureka teológico, de inquirição bíblica, não.
2 Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo diz também isso. No verso de número 6 ele diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Texto que os irmãos conhecem bem, de Hebreus, capítulo 4, escrevendo aos Hebreus, no verso número 12, a Escritura nos ensina, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmãos, o reino de Deus, quando Cristo fala essas parábolas, Ele está querendo destacar isso para nós. Essa maneira orgânica, essa maneira singela na semente, e essa maneira profunda de alcançar, de fato, os nossos corações. Volta comigo para Marcos capítulo 4. Nós vemos então aqui, que uma vez que o reino de Deus avance, mediante a palavra, tendo como alvo o coração, claro que nós teremos aqui um resultado positivo. E a maneira como isso se apresenta, é a maneira até como Marcos, ele moldura a parábola. Perceba, verso número 3, começa com essa ordem aqui do Senhor, essa palavra do Senhor. O que é que ele diz no verso 3? Ouvi. E ele conclui a parábola no verso 9, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nos remete muito ao Shema. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que a parábola nos mostra aqui é que a eficácia do reino vai se caracterizar por aqueles que de fato ouvem. Quando de fato o homem ouve Deus falar, a sua vida jamais será a mesma. Jamais. Não é assim que Deus nos alcança pelo Evangelho? Onde você estava, o que você estava fazendo, eu sempre trago isso à memória. Naquele momento a voz de Deus ecoou no seu coração, você pode ter ouvido a palavra muitas vezes, a semente pode ter sido lançada muitas vezes sobre você, mas naquele dia, naquele momento certo, Deus revolveu a terra e você ouviu a voz de Deus. E você atendeu o chamado. Você atendeu o chamado ao arrependimento, à conversão, à fé em Cristo Jesus. Mas não são todos, irmãos, que ouvirão, não são todos que entenderão. Marcos capítulo 4, veja, quando nós formos caminhar por esse texto, de forma a nos determos mais na consideração do que o Senhor nos ensina, Ele nos diz no verso número 12 em diante, observa, Marcos 4, verso 12. Jesus fala, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E o Senhor continua dizendo, então Ele lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Ele diz, o semeador semeia a palavra, são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes que foram semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Veja o que diz no verso 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas olha o que diz o verso número 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ouvir, você está ouvindo aqui. As multidões que estavam ali estavam ouvindo, como nós estamos ouvindo aqui. Mas Jesus enfatizou que não é apenas um exercício auditivo. Não é apenas gostar de sermão. Os irmãos sabiam que existe o gozo pelo sermão em si? Existe isso. Que palavra, que mensagem.
Mas será que de fato você está ouvindo? Lembra das cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e 3? Constantemente Jesus repete isso. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça. A ideia é obedeça. A ideia é fique atento para o que está sendo dito. Nós vivemos nessa era em que as pessoas se tornaram ouvidores profissionais de sermões, de estudos teológicos, mas que de fato não têm sido constrangidos em seu ser. A palavra não atinge o seu coração. A palavra não transforma as suas vidas. Texto mesmo, nós vemos, a Escritura apresenta, aqui no Evangelho de Marcos, mais à frente, quando vai nos narrar o fato de João Batista. Veja Marcos capítulo 6, está escrito aqui, olha como é interessante, Marcos capítulo 6, o texto nos diz o seguinte, no versículo 17, porque o mesmo Herodes, Marcos 6, 17, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Quantos ouvem o pregador pelo pregador, mas não ouvem o pregador pela semente? Não é? Hoje, na era de galácticos de renome, de pregadores, de pastores astros, né, que estão aí para satisfazer todo tipo de gosto, isso realmente nos deixa muito preocupados. A igreja evangélica, a igreja no Brasil, ela tem muitas vezes ficado perplexa e de boa mente tem ouvido os pregadores pelo mundo afora. Internet, então, tem muita gente deixando de vir à igreja. Tem muita gente, então, fica em casa, né, ouvindo pregador A, pregador B, pregador C. Mas o fato, irmãos, é que nem todos de fato estão ouvindo. Por isso que Jesus fala, ouvi. O ouvir verdadeiro nos traz o conhecimento do Deus verdadeiro. O alcance do reino em nossos corações, o crescimento constante. Quando a semente cai em solo bom, em bom solo, essa produção é abundante porque, de fato, aquela pessoa ouviu a palavra de Deus. Mas também não podemos nos iludir de que a rejeição e o engano caracterizam a vida de muitos. E a rejeição e o engano caracterizam a vida de muitos que permanecem na igreja. Lembra de João capítulo 15. Todo ramo que estiver em mim. Irmãos, o reino de Deus, ele cresce de forma sutil, porém, de forma poderosa, alcança os corações mediante a palavra de Deus, conduzindo os homens, conduzindo os mesmos à santa obediência ao Deus vivo. Você pode dizer, como Paulo falou para os coríntios, que você é a lavoura de Deus, que Deus de fato está trabalhando em você, que o seu âmago tem sido alcançado pelo Evangelho, que o crescimento do reino de Deus tem sido constante, pelo amor à palavra, obediência ao Evangelho e vivendo para a glória de Deus. É isso que importa, é essa a dinâmica do reino, esses são os filhos do reino, esse é o rei e a maneira como ele atua, de fato, em nossos corações. Nós possamos assim entender e viver para a glória de Deus e a igreja do Senhor cresça da maneira como ele estabeleceu. E assim eu creio que ele será louvado. Amém, irmãos? Nós louvamos o Senhor por sua santa palavra, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. De maneira nenhuma, Pai, queremos apenas um exercício, ouvirmos
forma mecânica a Tua palavra, pelo contrário, mas que ecoa em nossos corações, poder do reino de Deus avançando, muitas vezes até de forma imperceptível para nós, porém eficaz, transformando, conformando nosso ser à vontade de Deus. A Tua igreja continue crescendo, que os Teus possam continuar ouvindo a Tua voz e, de fato, muito fruto seja produzido para a glória do Teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.